Nossa, uma confusão de folha. Boa noite, irmãos. Boa noite, nossos irmãos também que estão em casa, nossos amigos, aqueles que nessa noite estão nos visitando, sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Que nessa noite o Senhor possa estar falando de uma forma tremenda aos nossos corações, que possamos sair daqui diferente do que entramos nessa noite. Que possamos abrir os nossos corações inteiramente, nos entregando totalmente, nos derramando aos pés do Senhor nesta noite. Sejam todos muito bem-vindos
em nome de Jesus. Antes da nossa oração, tem alguns avisos que foi passado a mim. Temos aqui o aviso que o PGM é na terça-feira, às 19 horas, né? Tem a liderança da irmã Selma, mas me parece que vai ser a irmã Roberta, né? Que vai estar à frente desse trabalho de terça-feira. Tem também a primeira prestação da compra do terreno, que vai ser paga na sexta-feira próxima, que vai ser dia 12, por conta do feriado do dia 15. Então, o pastor, a liderança da igreja, está pedindo para aqueles que ainda não contribuíram, para fazê-lo até na próxima sexta-feira. E também tem o curso de música, que está à frente aqui o nosso irmão Bruno, ministro de música, que já começou também. Aqueles que forem interessados, que podem procurar o irmão Bruno, ali tem o endereço da igreja, telefone, tudo direitinho. Tem um curso de violino, violoncelo, flauta doce, flauta transversal, teclado, violão, bateria, teoria musical, regência e outros. Muito bom isso. Então, meus irmãos, vamos dar continuidade, vamos estar orando ao nosso Deus, que é esse que nós estamos cultuando nessa noite, que é o único digno de louvor e de adoração. Vamos orar? Pai, nós, nesta hora, diante de Ti, ó Deus, agradecidos porque, mais uma vez, nós temos a oportunidade de ir a Ti nesta oração, porque o Senhor é aquele que nos trouxe até aqui. Tu és o motivo e a razão de estarmos aqui nesta noite, porque não há outro além de Ti, ó Deus, que seja louvado, que seja adorado e que seja cultuado. Somente o Senhor, porque Tu és Deus, único e soberano. Que nesta noite, Senhor Deus, haja transformação de vidas. Que nesta noite, ó Deus, vidas possam estar se convertendo ao Senhor, aceitando ao Senhor como o único e suficiente Salvador, porque o Senhor é aquele que deu o Teu único Filho a morrer naquela cruz por nós. Os nossos amigos que estão nos visitando, aqueles que estão em casa, Senhor Deus, nesta noite, o Senhor também vai alcançando de igual modo, Senhor Deus, falando aos corações, através dos louvores, através da palavra que será ministrada nessa noite pelo pastor Wellington. Abençoa, Senhor Deus, poderosamente todo o Teu povo que estão reunidos nesta hora, Senhor Deus. Nós precisamos da Tua presença no nosso coração, nós precisamos da Tua presença nesse culto, Senhor Deus, porque sem Ti nada somos e nada podemos. Nós precisamos estar em total dependência do Senhor, porque o Senhor é Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Conduza o culto nesta noite, Senhor Deus. Usa a minha vida, usa os músicos, Senhor Deus, os cantores aqui do grupo de louvor. Usa o pastor Wellington nesta noite, Senhor Deus, para que ministre de forma tremenda aos nossos corações a Tua palavra, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo. Assim nós oramos e agradecemos no invencível nome de Jesus Cristo. Amém. E o tema do culto nesta noite é: a obra da reconciliação tem sua origem na eternidade. Louvado seja Deus. Então, nesta hora, o grupo de louvor estará ministrando, mas antes, nós temos aqui o versículo que está em Romanos 5:10, que diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Glória a Deus. Cristo deixou sua glória e veio reconciliar a humanidade com Deus Pai. Louvemos ao Senhor. Vamos ficar todos de pé, por favor. De honra e poder, seja louvado a Jesus, soberano Rei dos Reis. Na cruz venceu a morte e o pecado destruiu, com seu sangue nos comprou, nossa dívida pagou.
Convido a igreja a colocar-se em pé, os irmãos já estão em pé, né? Vamos fazer a leitura bíblica em uníssono, em Efésios 2, de 15 a 18. Vamos todos juntos? Cristo acolheu os mandamentos na forma de ordenanças, para que os dois criassem em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio, Cristo evangelizou a paz a vocês que estavam longe, mas também não estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Deus que hoje nós temos livre acesso ao Pai por intermédio de Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo a morrer naquela cruz por nós, e hoje, por intermédio de Jesus Cristo, nós temos esse acesso ao Pai. Por intermédio das nossas orações, nós podemos vir ao templo, cultuar ao Deus livremente. E a Bíblia fala em Atos 4,12 que em nenhum outro há salvação, somente em Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que nos dá esta oportunidade de estarmos aqui reunidos essa noite para louvar e bendizer ao nome do nosso Deus. Louvado seja Deus. E agora é um momento da igreja, né? Dedicação de vidas e bens. Pedimos que os diáconos que estão escalados nesta noite venham para que possamos também cultuar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Pois para o céu irei.
Nosso Deus, amado eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais esse dia de vida. Graças te damos, Senhor, por essa oportunidade que tu nos dá, Senhor, de estarmos aqui em tua casa, reunidos, Senhor, para louvarmos e bendizermos o teu santo e excelso nome. Neste momento, Senhor, de dedicação, de dízimo, ofertas e vidas, Senhor, que o Senhor possa estar recebendo, Senhor, no seu altar de glória, Senhor, todos os depósitos que foram feitos, Senhor, nessas bandejas, que o Senhor possa estar abençoando esses recursos, ó Pai, que eles possam, Senhor, ser aplicados, Senhor, diretamente na tua obra para louvor e honra do teu santo nome, Senhor. Abençoe, Senhor, aqueles que já ofertaram, que já dizimaram, e abençoe também, Senhor, aqueles que ainda não puderam fazer. Que o teu Espírito Santo, Senhor, possa tocar-lhes o coração, fazendo crescer o desejo, Senhor, de ser participante da tua obra, meu Pai. Abençoa também, Senhor, os irmãos que estão contribuindo para a campanha da compra do terreno, meu Pai. Muitos já aderiram, muitos já contribuíram, mas ainda falta alguns, ó Pai. Que o Senhor possa também tocar-lhes o coração, para que eles também venham juntamente conosco, Senhor, participar desta grande obra que é do Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa nos abençoar. Neste momento, Senhor, também prepara os nossos corações para ouvirmos a tua palavra, Senhor. Unja teu servo, Senhor, com teu Espírito Santo, e que ele possa, Senhor, falar daquilo que o Senhor colocou em seu coração, meu Pai. Abençoa teu servo nesta noite. Em nome de Jesus que te oramos agradecidos. Amém. Nós, nesta hora também, nós vamos continuar orando pelos irmãos que estão enfermos, aqueles que já, agradecendo também na oração, por aqueles que já se recuperaram. Tenho aqui alguns nomes. Temos o pastor Gerson, não está enfermo, mas está em isolamento. A irmã Selma, que está acometida pelo Covid. Tem a oração pelos PGMs também. E temos aqui alguns nomes que carecem de nossas orações. O irmão Elcio, temos ali a irmã Angelina, a irmã Francisca, Simone, Sirene, Letícia, Dalva, Sebastião Divino, Nami, a irmã Fé e Nadir, irmã Nadir, que possamos estar orando por esses irmãos. Vamos orar também por aqueles também que estão com os corações enlutados, os irmãos que estão afastados do caminho do Senhor, vamos estar orando por eles também. Tem também o irmão Josué, que passou por cirurgia, a glória de Deus já está se recuperando bem, já está em casa. Tem também a irmã Paula Ramos, que é sobrinha da irmã Eliege Ramos. Vamos estar orando a favor também dessa irmã, que tem abençoado o nosso trabalho aqui também na Igreja Batista Central. E para essa oração, eu vou pedir que o pastor Wellington nos conduza a Deus nesta oração, em nome de Jesus. Pai Celeste, nessa hora a tua igreja eleva os seus pensamentos a ti, para interceder por esses irmãos mencionados pelo teu servo, irmãos que carecem das nossas orações por diversos motivos, irmãos que nós amamos, amigos que nós intercedemos por eles, queremos o seu melhor e sabemos que o melhor para a vida deles é estar na presença do Senhor. Irmãos, ó Pai, que precisam de cura, irmãos que precisam de restauração da sua saúde, talvez um emprego, talvez a busca da harmonia na família. Enfim, ó Pai, nós não podemos identificar todos os problemas, mas o Deus onisciente que sabe de todas as coisas, nada se pode esconder do Senhor. Que o Senhor venha com a tua infinita sabedoria,
atender o clamor de cada irmão, de cada família, de cada necessidade que se apresenta diante do teu trono. Ó Deus, que o Senhor abençoe a nossa campanha, abençoe essa irmã que nos ajudou lá dos Estados Unidos, outra irmã lá de Minas, pessoas que diretamente não têm vínculo com a igreja, mas tocadas pelo amor do Senhor, estão ajudando nessa campanha para a glória do Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha ajudar essa obra, que ela também não vai parar, em nome de Jesus. Nós sabemos que tudo a seu tempo, tudo está no controle do Senhor, porque esta casa é do Senhor, não é nossa. Ó Pai, que o Senhor seja com o anjo dessa igreja, o pastor Gerson, homem que nós amamos. Pai, que neste período que ele está em isolamento, continue preservando a sua saúde, assim como da irmã Selma. Ó Pai, toda essa família que nós amamos. Ó Pai, obrigado por esses irmãos que estão aqui, que mesmo com toda dificuldade, vieram ao culto, como o irmão Sérgio, a irmã Angelina, ó Pai, e dentre outros que também estão em restabelecimento de saúde e vieram te buscar presencialmente. Ó Pai, seja com aqueles irmãos que estão conosco na internet, onde quer que eles estejam, que o Espírito do Senhor alcance esses corações, que a palavra nesta noite possa ser uma palavra que venha abençoá-los, causar avivamento no coração, causar transformação de pensamentos, de caracteres. Enfim, ó Pai, este culto é para o Senhor, é para a honra e glória do Senhor. Por isso, ó Pai, nós estamos aqui humildemente pedindo a Tua bênção, a Tua atenção, e que a Tua bondade, como chuvas de bênção sobre nós, venha atuar em cada vida, ó Pai. Continue abençoando o Teu servo, o irmão Paulo Vinotti, diácono dessa igreja, que tão prontamente está Te servindo na direção desse culto. Ó Pai, que o Senhor contemple esse servo com bênçãos celestiais, e que ele possa ter uma semana, ó Pai, cheia das Tuas misericórdias e graça, e que ele possa ser recompensado conforme a vontade do Senhor, ó Pai. Tudo isso, ó Pai, desejamos não só para o Teu servo, não só para aqueles que estão aqui, não somente para aqueles que nos ouvem pelas redes sociais, mas para todo o povo de Deus, hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. A obra tem sua origem na eternidade. Portanto, não há outro meio de reconciliar-se com Deus, se não for através do sangue de Jesus derramado na cruz. Romanos 5,11 diz assim: mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Louvemos ao Senhor, nada além do sangue. E logo depois deste louvor, a palavra está com o pastor Wellington. Tua voz,
Boa noite, meus irmãos. Novamente estou aqui para tentar ser usado da parte do Senhor para estar compartilhando a palavra com os irmãos. Me sinto muito lisonjeado ter sido designado pelo pastor Gerson para estarmos entregando a palavra. Estamos aqui em oração pela recuperação dele. Tenho certeza que, na verdade, ele não está doente, ele só está em isolamento, aguardando a recuperação da irmã Selma. E nesse período, eu quero também agradecer ao irmão Paulo pela ajuda, nos ajudando aqui na direção do culto. Muito bom, já está escalado para os próximos. Que Deus abençoe sua vida. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los. Nesta manhã nós falamos um pouco sobre Colossenses, capítulo 1. E nesta noite nós queremos também falar sobre esta mesma carta, Colossenses, capítulo 1. Mas iremos abordar a questão da reconciliação, a questão do tema desta noite. Jesus reconciliou o homem com Deus, uma obra magnífica. E eu convido os irmãos que leiam comigo, Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 20. Já lemos nesta noite Efésios capítulo 2, que fala também da reconciliação, ali na leitura bíblica em uníssono. Muito bom o texto. E nessa hora nós queremos destacar Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 20. São dois versículos que falam muitas coisas. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus achou por bem que nele, se referindo a Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Vamos orar mais uma vez. Pai Celeste, nesta hora que nós iremos meditar sobre a Tua palavra, pedimos para que novamente o Espírito do Senhor nos use, nos capacite, para que a nossa reflexão venha da parte do Senhor e não apenas do conhecimento humano. Que o Senhor nos abençoe com a sua direção. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa afirmação, Jesus reconciliou o homem com Deus, é uma afirmação única. Há tarefas que nós precisamos executar em equipe, não podemos fazê-la sozinha. Há missões que precisamos executar como igreja, juntos, unidos. Há coisas que não podemos fazer por outras pessoas, e é o que se refere quando nós dizemos Jesus Cristo reconciliou o homem com Deus. Não poderíamos por nós mesmos nos reconciliar com Deus. Só um homem, só um ser divino poderia cumprir esta missão com êxito, com eficiência, com eficácia. E essa pessoa se refere ao Filho do próprio Deus, Jesus Cristo. Jesus Cristo reconciliou o homem com Deus. A palavra grega para reconciliação é muito sugestiva. É uma palavra chamada apokatalassen. Apokatalassen. O significado dessa palavra quer dizer mudar da inimizade para amizade. Esse prefixo de apokatalassen significa voltar. Voltar implica restituição de um estado do qual a pessoa se separou. Então, o que esta palavra tem como significância é que há uma inimizade entre o homem e Deus. E essa inimizade precisa ser eliminada, aniquilada. E este termo, ele vem para identificar que essa inimizade
pode ser aniquilada através da pessoa de Jesus Cristo. Existe um teólogo chamado Werner Derbon, que diz que o termo apocatalassem é colocar de volta em sua devida ordem, ou seja, colocar de volta aquilo que era como deveria estar, como era antes. Então, significa que o homem antes ele tinha uma amizade com Deus, e hoje o homem se torna inimigo de Deus. Isso mesmo, meus irmãos, essa inimizade aconteceu, e foi iniciativa do próprio amor de Deus restituir esta amizade que havia entre o Criador e a criação antes da queda do jardim. Quando Deus criou o homem, havia um relacionamento de intimidade, um relacionamento de harmonia, um relacionamento de Criador com a criação. Mas devido à desobediência do homem, o homem se separou de Deus. Não havia nada ali no jardim, naquele paraíso, que motivasse a separação do homem de Deus. Mas o homem, por sua livre voluntariedade, espontânea vontade, ele decidiu se separar do Criador. As Escrituras Sagradas afirmam que o homem nasce em estado de inimizade contra Deus. Por isso que lá em 1 João capítulo 5, 19, fala algo terrível, algo que deve sacudir o nosso coração. É que com a entrada da desobediência, a entrada do pecado, o mundo tomou um novo rumo, e esse rumo foi liderado pelo próprio maligno. Então, devido à separação, a palavra de Deus afirma que o mundo jaz no maligno, e ali define dois tipos de pessoas. Sabemos que somos de Deus, um tipo de pessoas que são de Deus, e o outro tipo de pessoa é que o mundo jaz inteiro no maligno. Ou seja, o outro tipo de pessoa é o mundo, não se referindo às galáxias, não se referindo à criação dos seres irracionais, mas o mundo, os seres humanos. E diz que este mundo já está na mão do maligno. O termo jaz vem de jazer, é quando você chega num cemitério e está escrito lá, jaz fulano. O que significa jaz? Jaz significa ali repousa, ali descansa, ali está sepultado. O que João quer dizer é que o mundo já está sepultado no maligno, o mundo já descansa no maligno, o mundo já está sob o poder do maligno, mas nós somos de Deus. Uma criancinha, quando nasce, ela é de Deus. Enquanto ela não conhece a idade da razão, enquanto ela não tem a oportunidade de conhecer o pecado, essa criança ainda está na santidade, na presença de Deus. Portanto, se uma criança, um infante, logo nasce e morre, ela não conheceu o pecado, essa pessoa, essa criança ainda está nas mãos de Deus. É de Deus. Uma pessoa que resiste a Deus está sob duas influências. Uma influência é o pecado, o poder do pecado que exerce na pessoa. Não podemos subestimar o poder do pecado. E a outra influência é o poder do maligno. O maligno exerce influência sobre o ser humano também. O espírito humano não tem poder sobre o espírito do maligno, Satanás, diabo, os demônios. Nosso espírito não tem poder suficiente sobre os demônios. Precisamos estar revestidos pelo Espírito Santo de Deus para contra-atacar o poder do maligno. Portanto, irmãos, uma pessoa que resiste a Deus está sob duas influências: o pecado, a influência do pecado e a influência do maligno.
E ela, por sua voluntariedade, ela prefere permanecer longe de Deus, como o texto, a palavra de Deus diz, inimiga de Deus. Mas como que isso tudo começou? Começou quando o primeiro homem e a mulher declararam guerra espiritual contra Deus. É triste ouvir essa declaração, dizer que o homem e a mulher declararam guerra contra Deus, mas é uma realidade evidente na raça humana. Nós herdamos essa guerra espiritual. Nós podemos ver no nosso dia a dia que as pessoas não se interessam por Deus. As pessoas dão pouco valor às questões que se referem às coisas celestiais. As pessoas no seu dia a dia, se precisarem, elas iniciam o dia e terminam o dia sem sequer pronunciar o nome de Deus. E numa escala mundial, nós não podemos ter dificuldades para entender que Deus está sendo excluído nas grandes negociações das grandes corporações, nas grandes negociações de acordo de paz. Deus está sendo excluído no tratamento dessa pandemia. Não ouvimos falar de Deus resolvendo questões que se referem à vacinação, à questão econômica do nosso país, quiçá em relação à nossa vida, no nosso dia a dia. Muitas vezes, quando nós sentamos numa mesa com os nossos amigos e falamos, vamos falar de Deus aqui, eles vão rir de você e vão falar que você é louco. Isso não é assunto para se tratar aqui. Se você está na sua família e os seus parentes não são cristãos, se você falar que vai falar de Jesus ali, eles vão falar assim, não, vamos tomar a nossa cerveja primeiro, depois a gente trata desse assunto. Esse assunto é secundário. Nós podemos ver, portanto, em escala mundial e no nosso dia a dia, que Deus, as coisas celestiais, Jesus Cristo, é assunto para depois. As pessoas não querem saber de Deus, só buscam Deus quando já esgotaram todos os recursos, e olhe lá. Pessoas às vezes buscam Deus quando estão nas últimas da vida, quando já não há mais recursos humanos, já quando não há mais recursos financeiros e outra forma de busca. Essas pessoas então, com muita insistência, muitas delas, se não a maioria, vão então recorrer à ajuda de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículos 10 e 11, diz que por causa desse estado de guerra espiritual entre Deus e o homem não busca a Deus. Temos esse respaldo bíblico. Romanos capítulo 10, versículos, Romanos capítulo 3, versículos 10 e 11, diz assim, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem busque a Deus. É uma afirmação do apóstolo Paulo, que diz que o homem não se interessa por Deus, o homem não busca a Deus. Por isso que essa iniciativa foi de Deus em relação ao homem, de haver esta reconciliação. Mesmo Deus sendo rejeitado pelo casal, ele não declarou guerra contra Adão e Eva. Ele recebeu a desobediência, ele viu o pecado, mas Deus não fez pela mesma medida aquilo que eles fizeram com ele. Deus não restituiu aquele casal com a ofensa que eles fizeram a ele. Deus o tratou de uma forma diferente. Deus, mesmo sendo rejeitado, ele tomou algumas providências. Ainda naquele ambiente de jardim, do jardim do Éden, Deus tomou duas providências. A primeira providência de demonstração que Deus deu àquelas pessoas, que Deus amava aquelas pessoas, que Deus se importava com eles, era que Deus tratou daquelas pessoas. Em primeiro lugar, nós precisamos entender, meus irmãos, antes de nós falarmos sobre essa providência, é que aqueles
o casal e o ser humano, nós entendemos pela palavra de Deus que são dois elementos em um só, para que nós entendamos a providência de Deus na vida daquelas pessoas. Nós podemos chamar de elemento material e o elemento imaterial. O que é o elemento material que Deus cuidou? Foi do corpo. E o elemento imaterial foi da alma, foi do espírito. Vamos pensar um pouco sobre o elemento material. Como que Deus cuidou do elemento material? Mesmo ali naquele contexto de desobediência, Deus demonstrou o amor dele por aquelas pessoas. Em Gênesis capítulo 3, versículo 21, Deus faz algo para aqueles homens, para aqueles seres humanos, homem e mulher, como prova do seu cuidado com eles. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 21, diz: o Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Interessante que quando nós vemos Deus vestindo Adão, vestindo Eva, sua mulher, nós vemos o cuidado de Deus com aquele casal. Deus está preservando aquele corpo. Deus está preservando a saúde. Deus está preservando aquele corpo contra a agressão do tempo. Deus está, na verdade, trabalhando aquelas vidas de forma, não porque eles precisavam ter uma roupa de forma estética, mas aquilo era para proteção, porque eles estavam se separando de Deus. A vestimenta representava o cuidado com a matéria. A vestimenta representava o cuidado com a saúde do corpo, para que se prolongasse a vida daquele casal. A vestimenta não era uma questão, como disse, de estética, mas era uma questão de proteção, da demonstração de amor por eles. O segundo aspecto do zelo, do amor de Deus, é a respeito do elemento imaterial. E nós podemos ver lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, o cuidado de Deus em relação à criação do homem. Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que Deus formou o homem. Diz assim o versículo: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Deus, através do pó da terra, ele dá um formato àquele pó. Talvez numa forma mais simples de nós entendermos, parece que Deus ele pega aquele pó transforma aquilo em um formato como se fosse uma estátua de terra. É interessante nós ressaltarmos que a palavra terra vem do hebraico Adama. Então, Deus chama esse formato de terra homem. Por quê? Porque Adama lembra Adam. Adam significa Adão. A palavra Adão é a mesma coisa que a palavra homem na nossa língua. Ou seja, o homem, terra. Quando se fala terra, homem. Nós somos homens, seres humanos, somos terra. Entenderam o raciocínio? Nós somos terra. E Deus fez aquele formato com o pó da terra, e essa segunda parte, que é a parte imaterial, o versículo diz que Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Naquele formato de terra, o homem, Deus dá a ele então vida, através do sopro dos seus próprios pulmões, se é que eu posso falar assim, numa linguagem antropomórfica, né, para que possamos entender melhor. O verso diz que a terra, Adão, o homem foi feito alma vivente. Sem alma,
aquele formato que nós chamamos de homem hoje, seria apenas uma estátua de terra até hoje. Seria sem vida, seria imóvel. Portanto, quanto a esse elemento imaterial chamado de alma vivente, também conhecemos como espírito, Deus também teve o cuidado de providenciar uma solução para a sua queda espiritual. Deus cuidou do corpo do casal, Deus cuidou da alma do casal. Qual é o elemento mais importante nessa narrativa aqui? A terra, o homem, ou o espírito que deu vida à terra, ao homem? O que os irmãos acham? Não precisa me responder. O que seria aquele formato se não tivesse o fôlego da vida que Deus deu de si para o homem, compartilhou dele com o homem? Não seria nada. Por isso que nós somos pó da terra. O corpo tem seu valor, tem a sua função, mas o que vale é o sopro da vida. A vida está dentro de nós. A questão imaterial, o espírito, é que o que Deus valoriza é o que nós valorizamos também. Como disse, a desobediência separou o casal de Deus. De fato, a alma, o elemento imaterial, agora separada de Deus, não iria se desgastar como a matéria através do tempo. Porém, tanto o corpo material quanto a alma imaterial já estavam mortos diante de Deus. Ambos já estavam mortos diante de Deus. A diferença é que a alma morreu no ato do pecado, da separação espiritual de Deus. Eles viram que algo aconteceu com eles no ato da desobediência. Eles se esconderam de Deus. Para Deus, a alma de Adão, de Eva, já estavam mortos. Mas o corpo também havia morrido. A diferença da morte da alma em relação ao corpo é que o corpo iria se enfraquecendo até Deus entender que deveria ser sepultado. A diferença do mundo hoje é que ambos, corpos e almas, estão mortos sem Deus e sem salvação. A alma do mundo já está na mão do maligno, já está sepultada. Por isso que há uma necessidade de haver uma reconciliação com Deus. A provisão de Deus para que a alma do homem retornasse à mesma natureza original, à sua imagem e semelhança, foi a reconciliação espiritual. Mudar do estado de inimizade para o estado de amizade. E esse processo só pode ser feito por um ser, Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. Somente Jesus Cristo havia todos os atributos divinos, todos os atributos naturais, para que esta missão de reconciliação espiritual fosse completa e perfeita. Somente em Jesus havia todos os atributos divinos e humanos necessários. Em Jesus reside toda a plenitude para a reconciliação com Deus. Vamos ver lá no versículo 19. Porque Deus achou por bem, Colossenses 1:19, nele residisse toda a plenitude. No versículo diz, porque Deus achou por bem. Porque Deus achou por bem. Numa concordância bíblica de Strong, um teólogo muito famoso, essa expressão, achou por bem, tem um sentido, numa linguagem humana, de expressar uma decisão muito bem pensada, uma decisão muito bem resolvida, porque Deus achou por bem, ou seja, Deus pensou, numa linguagem para nós entendermos, Ele achou por bem nele. Quem é esse nele? Jesus. Deus achou por bem nele, que residisse toda a plenitude. Por isso que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala isso àquela igreja, de
Colosso, o pastor me ensinou hoje, é Colosso, não é Colosso. Colosso, ele disse que aquela igreja que em Cristo residia toda a plenitude. Vamos entender um pouco o que significa residir. Residir trata-se de um termo muito mais significante do que morar. Quando nós falamos, essa pessoa tal reside em tal lugar, ela mora lá. Mas nesse contexto, residir tem uma significância maior. Significa estar no lar em caráter permanente. Ou seja, em Cristo residia algo de caráter permanente. Isso quer dizer que a plenitude é algo estabelecido em Jesus de caráter permanente. A plenitude já habita em Jesus, já habitava em Jesus desde a eternidade. Mas o que se refere à plenitude? Paulo usa esse vocabulário de falsos mestres gnósticos, falamos um pouco nesta manhã nesse sentido, para a melhor compreensão dos colossenses. Ou seja, Paulo ele usa esse termo porque aquela igreja estava sendo bombardeada por este termo plenitude. E plenitude no grego significa pleroma, que significa soma total dos poderes e atributos divinos. Então, o que Paulo está dizendo que em Jesus reside permanentemente total poder e atributo divino, todos os poderes divinos, todos os atributos divinos residem permanentemente em Jesus. Não é uma pessoa desqualificada para a função de reconciliação, é uma pessoa única, uma pessoa com os atributos necessários para retirar uma vida separada, inimiga de Deus, numa condição de morte eterna, para colocá-la numa condição de amizade com Deus. Em Colossenses 2:9, Paulo fala ainda da plenitude de Cristo, dando mais ênfase a respeito das qualificações de Cristo. Ele diz lá, Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que Paulo quer dizer que no corpo de Cristo, nele habita toda a plenitude da divindade. Ou seja, em Cristo, no corpo de Cristo, habita os poderes divinos, no corpo de Cristo habita os atributos divinos. Ou seja, Jesus Cristo, no seu corpo, tinha todas as prerrogativas necessárias para fazer a obra de Deus da reconciliação. Em Jesus Cristo habita permanentemente todos os atributos divinos necessários à infalível reconciliação entre Deus e o homem caído. O que Paulo quer dizer com isso é que Deus não concederia a sua plenitude a nenhum outro ser criado para a reconciliação do homem com ele. Em Hebreus, capítulo 1, nós vemos lá que Deus não deu essa função a nem sequer aos anjos. Gabriel, que era um arcanjo, que foi falar do nascimento de Jesus para Maria, Deus não deu a ele esta missão. Deus deu a Jesus, porque Jesus era o único que poderia cumprir a missão da reconciliação. O fato de que Deus achou por bem ter sua plenitude em Cristo comprova de fato que Jesus é Deus. Precisava ser Deus, o próprio Deus, para fazer esta obra. Porque o homem natural então rejeita a reconciliação com Deus? Podemos entender quando lemos em Romanos capítulo 8, versículo 7. O homem natural, diante desse conhecimento,
ele ainda rejeita o amor de Deus, essa amizade com Deus. Romanos 8, 7 diz: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Vamos parar aqui um pouquinho. Toda vez que o ser humano tem inclinação da carne, ou seja, inclinação humanas, para a satisfação da sua alegria, para a satisfação pessoal, ele está alimentando a sua inimizade contra Deus, porque Deus é espírito, e a carne, ela é inimiga do espírito, conforme a palavra de Deus ensina, pois não está sujeita às leis de Deus, nem mesmo pode estar. A carne não se sujeita à autoridade espiritual de Deus, porque Deus, embora Ele tenha poder sobre a sua vida, Ele tenha poder sobre o universo, Ele te dá a liberdade de escolha. Eu disse no início que Adão e Eva haviam declarado uma guerra contra Deus através da desobediência, do pecado. Eles então, consequentemente, tornaram-se seres naturais. Eles estavam mortos aos olhos de Deus. No verso que lemos, diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, a mente natural do pecador, não reconciliado em Jesus, permanece em inimizade com Deus. O que vai na nossa mente é o que vai determinar se há uma relação de amizade com Deus ou não. Aquilo que eu tenho inclinação, eu posso estar incluindo a participação de Deus, ou estar excluindo Deus nos meus projetos. O que eu faço que eu inclino para a carne e excluo o Senhor? E o que eu faço que eu participe, Deus, dos meus projetos? Tudo isso, antes de fazer, executar, vem na mente, vem na consciência, e é a minha consciência que vai determinar se Deus está comigo nos meus projetos ou não. No verso que lemos lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz que nós estávamos na condição de pecadores mortos em nossos pecados e delitos. Isto é para respaldar a nossa condição diante de Deus. Por mais que nos esforcemos, por mais que sejamos eficientes nas obras, através desse corpo, isso não é suficiente para que Deus opere a salvação em nós. Não podemos derrubar, não somos capazes de derrubar a barreira da inimizade que nós temos contra Deus. Não seríamos capazes de fazer qualquer coisa nenhuma, nada para nos salvar, nem agradar a Deus através da nossa forma de enxergar esta relação. As obras humanas não são suficientes para reconciliar o homem com Deus. Muitas pessoas acham que através da caridade, muitas pessoas acham que porque vem à igreja todos os domingos, muitas pessoas acham porque gostam de músicas evangélicas, são questões suficientes para que alcancem a salvação, a reconciliação com Deus. São coisas necessárias, como disse pela manhã, são deveres que devemos cumprir, mas não são suficientes para que nos reconciliemos com Deus. Para que houvesse essa reconciliação, Deus providenciou a solução. É interessante, meus irmãos, que nós, ao longo dessa vida, como disse, já estamos mortos sem Cristo, a humanidade já está morta sem Cristo, e essa pessoa sem Cristo, ela tem um prazo de vida para reverter esse processo, e o relógio da vida está em contagem regressiva. A pessoa está morrendo aos poucos até enfrentar a morte eterna.
E ao longo desse processo de degradação, de decomposição, ela vai ter a oportunidade de reverter isso. E como que ela faz isso? Ela vai fazer isso não pelas suas obras, porque a forma que Deus estabeleceu para a salvação da morte é através da pessoa de Jesus. E isso não é através da força do meu trabalho, mas é um dom de Deus. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Para que houvesse a reconciliação entre o homem pecador e Deus santo, ou seja, para eles se tornarem iguais na mesma natureza, a natureza espiritual de Deus, era necessário haver duas coisas: natureza humana, natureza natural, a natureza de Deus, natureza espiritual. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e o adorem em verdade. Para que essas duas naturezas se tornassem iguais, fossem uma só, era necessária ou é necessário haver duas coisas. A primeira, a iniciativa e a ação deveria partir de Deus. Por quê? Porque Deus é o ofendido, e o ofendido é quem deve perdoar o ofensor, concorda? Se alguém me ofende, eu que devo perdoar o ofensor, eu sou o ofendido. Quem foi ofendido? Foi Deus, e Deus, só por ele, deveria decidir se iria perdoar o ofensor, Adão e Eva, e toda a humanidade que consequentemente herdou o pecado. E Deus, sem ver nada no homem, decidiu perdoar o ofensor. É um dom de Deus. Por isso que lá, como disse em Efésios 2:8, diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Deus, ele decidiu desde a eternidade perdoar o ofensor, o homem. Segundo ponto é que um ser plenamente divino e plenamente humano precisaria ser na sua essência para haver esse propósito de reconciliação. Para unir o ser humano ao ser divino, precisaria ter um ser plenamente espiritual e ao mesmo tempo plenamente natural, para haver essa união dessas duas naturezas. Precisava alguém reunir essas duas naturezas distintas, totalmente distintas, em uma só natureza espiritual. Meus irmãos, para que entendamos melhor isso, eu gostaria de ler brevemente, rapidamente com os irmãos, em Filipenses 2, capítulo 2, versículos 6 a 8, que diz assim, Filipenses 2, 6 a 8. Gostaria que os irmãos atentassem para isso que eu vou ler aqui também. Diz assim, que mesmo a respeito de Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Filipenses 2, de 6 a 8. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus, ele precisou renunciar à sua glória, renunciar à glória que ele tinha com o Pai. Jesus precisou abrir mão da sua posição de glória ao lado do Pai, e se tornar um ser humano, se tornar em terra, como nós vimos, se tornar um ser humano, e nessa condição humilhante, um ser majestoso, se tornar em terra um homem, nesse corpo de humilhação. E não somente isso, ele então se tornou servo dos homens, ser levado à morte, a uma morte humilhante de cruz, por amor do seu povo.
Foi isso que Jesus fez. A passagem não diz que Jesus abriu mão da sua divindade, mas que ele se esvaziou, que nós conhecemos como kenosis. Jesus ele não abriu mão da sua divindade, ele apenas se esvaziou de certas prerrogativas, de certos privilégios que ele tinha na sua majestade. Ele abriu mão de algumas prerrogativas e privilégios da sua glória, que ele tinha ao lado do Pai, como Deus Filho. E ele então precisou fazer isso para assumir a sua humanidade. Jesus ele habitou em um corpo natural com todas as propriedades e enfermidades comuns. Uma natureza humana sensível à dor, uma natureza humana sensível à sede, à fome, ao frio, ao calor e sensível também ao sofrimento. Ele precisava ter todas essas sensações humanas para entender o que era o ser humano. Com certeza, na sua qualidade de Deus, sabia bem. Ele fez algo, vamos dizer, consciente. Há algo em Jesus que nós não podemos deixar de ressaltar. Jesus nunca cedeu ao pecado. Essa é a diferença de Jesus em nós, porque essa questão, esse detalhe faz toda a diferença para a santidade de Deus. Jesus nunca cedeu ao pecado, e por isso é que ele constituiu a kenosis, o esvaziamento de Jesus. Jesus também foi concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Havia em Jesus duas naturezas, 100% espiritual pela concepção e 100% natural porque foi gerado no ventre de uma mulher, um ventre humano. São duas naturezas perfeitas, porém totalmente distintas. Portanto, duas naturezas plenas, completas, inteiras, em uma só pessoa, em Jesus Cristo, 100% espiritual e 100% natural. Por isso que lemos em Colossenses 2,9. Colossenses 2,9 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo aqui, que 100% corpo e 100% divindade. Ao mesmo tempo que Jesus estava em um corpo humano, ele tinha poder para ordenar para que o vento e o mar se acalmassem. Naquele corpo humano, ele tinha poder para ordenar a água tornar em vinho. Ele tinha poder para expulsar demônios. Ele tinha poder para curar cegos, enfermos. Naquele corpo ele podia andar sobre as águas. Ele podia transfigurar-se. Ele podia fazer muitas e muitas maravilhas. E no final do livro de João fala que não podia ser exaustivo contar tantos e tantos milagres que Jesus fez naquele corpo humano. Por causa dessas duas naturezas plenamente integradas em Jesus, ele podia fazer coisas sensacionais, coisas sobrenaturais, mesmo estando em um corpo humano. Ninguém pode fazer, ou ninguém há como fazer essas coisas, porque na sua morte, na cruz, Jesus Cristo acabou a inimizade que havia entre o ser natural e o ser divinal. Com essas prerrogativas humanas, com essas prerrogativas divinas, com a morte de Cristo na cruz, com a sua ressurreição, ele então consegue completar o plano de Deus. Jesus tornou em acordo de paz com essa atitude, com essa decisão de morte, de cruz, e assim então ele ressurge dentre os mortos. É um acordo de paz que Jesus fez através dessa missão. Ou seja, em si mesmo, ele uniu todas as coisas através do seu sangue derramado na cruz, com a sua morte e com a sua ressurreição.
Nós vimos em Colossenses capítulo 1, versículo 20, a clareza do que estamos refletindo nesta noite. Lá diz assim que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, tornou-se em paz. Pelo sangue da cruz, devido à sua natureza, ele uniu o céu com a terra. É o que diz ali no final do texto. Por meio dele, em si, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por que Paulo fala quer sobre a terra, quer nos céus? A terra representa as coisas naturais e os céus representam as coisas espirituais. Em Jesus Cristo, ele consegue unir, integrar todas as coisas com a sua essência total espiritual, com a sua essência total natural. Ele integrou aquilo que é natural ao o que é espiritual. Jesus Cristo em si reconciliou a terra com o céu. Já não há mais inimizade a terra com o céu. Mas como que há essa confusão toda na terra? Precisamos avançar para entender isso agora. Se Jesus Cristo já reconciliou a terra com o céu, se nós agora já somos amigos de Deus, por que então acontece tanta barbaridade no mundo? Por que muitas vezes nós, crentes, rejeitamos a ação de Deus na nossa vida? É curioso, meus irmãos, depois de todo esse sacrifício, de todo esse plano perfeito, ainda há rejeição, muitas vezes em nosso meio. Cristo uniu a terra e o céu. Cristo reconciliou o homem com Deus. As coisas naturais agora são reconciliadas com as coisas espirituais. Jesus é o nosso Salvador de fato. Jesus reconciliou Wellington com Deus. Como isso? A Bíblia diz que para que eu participasse dessa festa, eu precisava ser justificado. E essa justificação é somente pela fé. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me torno uma pessoa espiritual quando eu creio nessas palavras. E ao mesmo tempo, coabitando num corpo natural, eu me torno uma pessoa espiritual. E me torno reconciliado por Deus e com Deus pelo sacrifício de Cristo em seu corpo de humilhação, morte e ressurreição. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 2, capítulo 4, 16, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Meus irmãos, em você há duas pessoas. Há o ser interior, que eu disse no início, imaterial, e o ser exterior, que está se desgastando. E o ser interior, você, que é aquele que já tem um nome diferente lá no céu, ele está se renovando dia após dia, mediante a sua fé em Jesus Cristo. Caminhando para o final, encerrando, não há razão para desanimar, conforme diz este versículo. Paulo diz em 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos. Nós não somos mais seres naturais, nós somos seres espirituais, reconciliados pelo sacrifício de Cristo. Não há razão para desanimarmos. Mesmo que o nosso lado natural sofra desgastes com o tempo, mesmo que exista o relógio biológico que está caminhando para os seus minutos finais, não há razão para desanimarmos. O nosso ser espiritual se renova dia após dia. Enquanto nós estamos em decadência natural, o nosso ser, quando se encontra com Cristo, ele vai ampliando, ele vai crescendo, ele vai se desenvolvendo cada vez mais. É isso que nós precisamos nos atentar.
É isso que nós precisamos valorizar a obra perfeita de Deus em Jesus Cristo. Louvado seja Deus por essa grande obra de reconciliação através do seu Filho amado Jesus Cristo. Uma obra de amor, uma obra de perdão, uma obra de reconciliação. Não há espaço para rejeitarmos tão grande amor. O ofensor amando o ofendido, o ofendido amando o ofensor. Deus como ofendido, perdoando nós, os ofensores. Louvado seja Jesus Cristo, porque pagou o seu preço, um grande preço, um alto preço na cruz, para que nós pudéssemos eternamente nos reconciliarmos com Deus. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Vamos orar. Pai Celeste, nós queremos te agradecer por esta grande obra que o Senhor realizou, para que homens pecadores, arrogantes, orgulhosos, tivessem a oportunidade de se reconciliarem com o Senhor. Ó Deus, o Senhor preparou o plano perfeito, unindo o natural ao espiritual em Jesus Cristo, na sua essência totalmente divinal e na sua essência totalmente humana. Ele fez com que nós nos reconciliássemos com o Senhor, e mediante a nossa fé em Cristo, podemos agora ter paz com o Senhor. A barreira da inimizade caiu por terra. Ó Pai, que nós sempre, ao longo da nossa vida, quando desanimarmos, possamos lembrar deste sacrifício que o Senhor fez, entregando o seu próprio Filho por nós. Nos momentos de luta, nos momentos de desânimo, o mesmo Deus que sacrificou o seu Filho é o mesmo Deus que deseja nos salvar de todas as lutas ao longo dessa vida. Ó Pai, que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Vou passar a palavra para o Bruno. Meus irmãos, vamos ficar de pé, portanto, para nós cantarmos bonito, bem forte.
Amém? Poder sentar, irmãos? Quem foi abençoado nessa noite diz amém? Glória a Deus. Fomos muito abençoados. Deus usou poderosamente a vida do pastor Wellington nesta noite. Deus usou também o ministério de louvor para entoar louvores a Deus e falar aos nossos corações. Louvado seja Deus por isso. E você ainda que não aceitou Jesus como Salvador, você que está aqui na igreja, você que está em casa, a hora é esta, de se reconciliar com Deus, porque Deus se fez carne e habitou entre nós, morreu naquela cruz por nós, derramou seu sangue, a vergonha da cruz ele suportou naquele dia, e ressuscitou, e hoje está assentado ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso. Que possamos ter isso em nossos corações, nesta noite, no decorrer dos nossos dias, na nossa semana, aonde nós estivermos, nós possamos estar falando do amor de Deus, àqueles que ainda não conhecem, aqueles que ainda, por algum motivo, decepções acontecem no decorrer do caminho, às vezes se desviam, às vezes não é com Deus, mas às vezes com o próprio homem, né? Mas que vamos estar orando por eles e que eles também, né, estejam se reconciliando, voltando aos pés do Senhor, se derramando diante do Senhor, para que naquele grande dia nós possamos estar juntos, naquele dia de glória, né? Aquele dia de alegria. Para muitos, né, será um dia de alegria, mas para muitos será um dia de tristeza, de choro, né? Um dia terrível, né? Será um dia terrível, mas aquele que é realmente reconciliado com Deus vai ser um dia de festa, um dia de alegria. Louvado seja Deus, Deus que abençoe poderosamente a vida do pastor Wellington. Nós vamos estar então fazendo a oração final, encerrando o culto, e desde já eu já desejo a todos uma boa semana, né, na presença do Senhor. Se cuidem, se preservem durante essa semana, porque, né, nós estamos aí sendo atacados por esse vírus aí da Covid. Temos irmãos enfermos, amigos, muitas vidas estão sendo ceifadas, mas que Deus está no controle de tudo. Nós temos que estar sempre com isso no nosso coração, porque o apóstolo Paulo já disse que nada vai nos separar do amor de Deus, nem a Covid-19. Se um irmão se partir com Cristo, glória a Deus, porque nem a morte, né, vai nos separar do amor de Cristo. Então, você que ainda está afastado, você que ainda não aceitou Jesus, a hora é esta. Vamos buscar o Senhor enquanto se pode achar, diz a palavra de Deus, que haverá tempo, se está difícil, vai ser ainda mais difícil. Vai ter tempo que nós não vamos poder mais pregar a palavra de Deus. Hoje nós temos essa liberdade. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nesta hora estamos com os nossos corações transbordando de alegria, porque mais uma vez o Senhor se fez presente em nosso meio. Mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações, nos dando ainda mais aquilo que nós já temos certeza, mas mais ainda, Senhor Deus, nós nos apegarmos ao Senhor, porque nós um dia fomos reconciliados por meio de Cristo Jesus. O Senhor amou tanto esta humanidade, Senhor Deus, que enviou o Teu Filho por nós a morrer naquela cruz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado que o Senhor também tem cuidado daqueles que estão enfermos, Senhor Deus. Em meio a esta pandemia, o Senhor tem mostrado a Tua glória, Senhor Deus, e nada está fora do controle do Senhor, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, porque Tu és Deus soberano e único sobre nossas vidas. Muito obrigado, Deus, por tudo que aconteceu aqui nesta noite no templo, este culto, Senhor Deus, que foi maravilhoso para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado pela vida do pastor Wellington, pela vida dos irmãos que aqui estiveram nesta noite, Senhor Deus, que ainda estão aqui prestando culto ao Senhor. Continue sendo conosco, Senhor Deus. Não deixa, Pai, que nada nos abale, que nada nos separe do Seu amor, Pai, porque esse amor tão grande, Pai,
que o Senhor demonstrou e demonstra por nós, ó Deus. Ó Senhor Deus, que nós possamos também perdoar aquele que tem nos ofendido, Senhor Deus. Como o Senhor perdoa, como nós vamos a Ti em oração, pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, aqueles que falham também conosco, Senhor Deus, que possamos liberar o perdão também a essas pessoas, Pai. Oh Deus, a Tua palavra nos garante que se nós não perdoarmos, como o Senhor irá nos perdoar? Então, Senhor Deus, que possamos ter um coração perdoador, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor nesta hora, Deus. Continue sendo conosco. Aumente a nossa fé, Senhor Deus, para que possamos resistir esses dias maus, ó Pai, que tenha cometido o nosso país e o mundo. Em nome de Jesus, dê uma semana abençoada para os nossos irmãos, Senhor Deus. Guarde e proteja cada um no decorrer desta noite. Vá de encontro ao pastor Gerson, à irmã Selma, Senhor Deus. A todos os irmãos que estão acometidos de enfermidade, Senhor Deus. Visita nessa hora em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre nós, Senhor Deus. E que a Tua graça e a Tua misericórdia nos acompanhem no decorrer de nossas vidas. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. E lembrando também, né, que quarta-feira é o culto de oração a partir das 19 horas. Amém? Tenham todos uma boa semana e vão com Deus. Thank you.
Boa noite, irmãos. Fica com Deus. Uma semana abençoada para todos. Tchau, né? Deus.